Eu me considero sim uma pin-up, mas assim, de uma forma atual, da forma que isso consiga caber hoje em dia. Por quê? Antigamente, o que era você ser uma pin-up? Você ser uma pin-up era você ser uma modelo que fazia fotos mais sensuais e que os homens, principalmente que estavam em guerra e tudo mais, ficavam pendurando as fotos delas na parede. Durante a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, os soldados, eles levavam as imagens dessas garotas sensualizadas e ao mesmo tempo com um ar de ingenuidade para os acampamentos deles. E eles penduravam essas imagens, por isso o termo pin-up. E a imagem dessas garotas, eram publicadas em revistas, em cartões postais. As pin-ups de época, elas faziam performances, principalmente para os militares que estavam lá nas guerras, isolados, não sei quanto tempo, elas iam lá e faziam shows e cantavam, faziam todas aquelas performances. A Beth Page talvez tenha sido, hoje ela é considerada a rainha das pin-ups e na época também, e talvez tenha sido a precursora de tudo isso, porque ela foi uma mulher real, e que começou como uma modelo pin-up naquela época, e depois ela já partiu para o fetiche, e aí foi o que escandalizou mesmo a América, que todo mundo fala que chocou muito porque usava botas de couro, que é aquele negócio. Algumas atrizes de Hollywood, elas começaram como pin-up, começaram a pousar para fotos como pin-up. Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth. Então essas atrizes, elas começaram a carreira, podemos assim dizer, como modelo. Só que aí o que acontece? Alguns, eles imaginavam aquela mulher e retratavam ali no desenho. Mas tinham algumas mulheres que posavam, até há pouco tempo atrás, alguns sites divulgaram as fotos das mulheres reais em preto e branco e a imagem delas em desenho, que já era feita por algum ilustrador. A gente não consegue buscar muita referência aqui no Brasil de pin-up, de vintage, porque tudo daqui é muito importado dos Estados Unidos. Mesmo na década de 50 a gente não tinha uma brasilidade retrô, a gente importou todo esse estilo de fora. Bom, as pin-ups elas fazem parte de uma cultura totalmente americana, até porque nós não tivemos guerra no Brasil, mas os nossos soldados eles foram recrutados na década de 40 para lutarem lá fora. E aqui nós tivemos também grandes ilustradores que retrataram a mulher brasileira em forma de pin-up. Então tem essa ideia de que está fora do contexto, do contexto doméstico, que é um contexto da década de 50, e também está fora do contexto do trabalho. Não é uma operária, não é uma pessoa que trabalha. Ela é só uma mulher e ela é divertida. Então as mulheres que elas realmente faziam poses, como o pin-up ou cheesecake, que é como ficou conhecido o termo também, elas eram mulheres à frente do seu tempo. E eu acredito que até na época sofriam algum tipo de preconceito. Porque se a gente está pensando numa coisa contemporânea, a gente tem que pensar naquela imagem da década de 50 e pensar no como ela entra hoje, que contexto que ela está hoje. Eu faço trabalhos com fotos, eu faço trabalhos com material impresso, tudo legal, mas isso está dentro de você ser uma modelo, mas que foque nos anos 50, que foque na sensualidade da pin-up, no jeito da pin-up, nas poses, nos temas. Elas se dedicam a esse trabalho, algumas elas vivem realmente como se estivessem na década de 50, o que vai desde ter um carro de época, um Ford 1920, por exemplo, até a decoração de casa, o vestuário, a moda proveniente da época. Para mim, ser pin-up, hoje em dia, é se inspirar numa década que a gente sente muita paixão e adaptar ela para os dias de hoje. Pegar as coisas que a gente ainda pode recriar ou que a gente pode usar de peça vintage e adaptar com o moderno. E principalmente viver numa beleza que hoje em dia está meio apagada, a beleza das roupas, a beleza da decoração, das cores. O retrô tinha muito de ter cor em tudo quanto é peça, em carros, em eletrodomésticos, e a gente estava vivendo num mundo tão cinza. É um estilo muito visual, assim, você vai bater o olho, assim,
dependendo de como a pessoa estiver, algumas pessoas vão estranhar, vão olhar assim, nossa, algumas pessoas vão achar legal. Muita gente fala, é legal, eu não usaria, mas eu acho bonito. Então, o primeiro passo, eu acredito que seja a estética, sim. E num segundo momento, quando a pessoa vai pesquisando, sabendo, conhecendo o que é aquilo, aí parte para o lado comportamental. Eu sou uma pin-up bem tradicional dos anos 50, que adora ir pra cozinha, colocar aventalzinho, fazer cupcakes e mais essa parte de doces, que eu acho que combina muito com a pin-up. Eu acho que é uma cultura muito de mulheres voltadas à casa, à família, como eram naquela época. A gente pode pensar começar um pouco pela história, né? Eu acho que essa mulher surge na década de 50 muito em função de uma... Até, não sei, eu acredito que seja um pouco desse processo de inconsciente coletivo que faz com que num período de guerra existam muitas perdas, as pessoas não têm filhos, a ideia da família se desestrutura. Então esse aspecto feminino, ele vem de uma maneira até exacerbada. Eu acho que isso é muito histórico, né? A gente pode até começar assim com aquela história do new look, do Dior, né? Muito tecido, cintura marcada. Muito por conta de algumas artistas do mundo pop, Madonna, Katy Perry, Rihanna e por aí vai, elas influenciaram muito o retorno no século XXI de uma estética pin-up que interessou muito as adolescentes, porque as adolescentes elas são grandes fãs dessas cantoras. Eu penso assim, o olho marcado, a cintura marcada, o batom vermelho, o cabelo muito correto, né, a franjinha, assim, tem uma questão geométrica, né, é muito pontual, né, um olho de gatinho é o olho da pin-up, né, o rosto muito branco, aquela pele de porcelana. Então tem uma coisa que assim que guarda uma redoma nessa imagem. O próprio visual, a questão do cabelo principalmente, era uma coisa bem diferente na década de 50. As cantoras pop, elas adotaram um pouco daquilo que era utilizado na década de 40 e 50. Não totalmente, mas um pouco. E esse um pouco chama atenção, porque é bonito. E essas meninas, elas gostam da ingenuidade, porque elas estão numa fase, eu acredito, uma fase de adolescência, uma fase de transformação do corpo, da psicologia, enfim, da mente, das ideias, né? Então essas meninas, elas estão numa fase de transformação. E a pin-up, ela é ao mesmo tempo mulher e ao mesmo tempo menina. Eu acredito que seja a busca pelo feminino, pela questão da feminilidade, assim, vou até falar por mim. Eu sempre fui muito moleque, sempre era calça jeans, all-star e baby look, assim. Porque eu sempre gostei de rock, então tem aquela fase adolescente que gosta de rock que você só quer se vestir assim. No começo da nossa adolescência a gente gosta, né, de algumas coisas, né? Eu já usei bermudão, já usei cinto de metal, né? E depois a gente vai se adaptando a um estilo que a gente fica, a gente fala, é aqui que eu me descobri. E podemos dizer que foi aqui que eu me descobri como mulher, como pessoa. Eu gosto muito, gosto de muitas coisas, mas o vintage é uma coisa que me atrai bastante. Eu me identifico com alguns estilos de pin-up, porque a gente pode incorporar pin-ups diferentes dependendo do evento que a gente for ou da ocasião. Eu gosto muito da pin-up cheesecake, que é essa pin-up de vestidos rodados, com temas mais clássicos e delicados, tons de rosa, de cores mais neutras. Eu me identifico mais com as pin-ups bombshells e com, no caso, as grandes atrizes de Hollywood. Essas são as que eu mais me represento. O glamour, o luxo daquela época, né, os brincos, né, as plumas que elas usavam. Até, inclusive, nas minhas apresentações eu tento buscar tudo isso. Que a clássica é toda aquela coisa mais hollywoodiana e tal. A moderna tem um visual mais rockabilly, sai cintura alta, bandana. E eu acho que as mulheres se identificam mais com esse estilo hoje por ser de mais fácil acesso e mais viável no dia a dia, por exemplo. Eu não vou colocar um vestido clássico para ir para o trabalho, por exemplo. Não me visto assim todo dia. É muito difícil manter um salto alto, um cabelo estruturado para ir comprar pão na esquina. É muito difícil alguém aqui no Brasil ainda saber o que é uma pin-up. Quando às vezes a gente fala para alguém, eu tenho até uma tatuagem escrito pin-up, e quando às vezes a pessoa vem e fala, o que é isso? Né, o que significa? Se a gente está fazendo uma releitura do passado, que é a busca pela música, que é a busca pela estética, consequentemente veio
a questão da tatuagem old school. Quantas mulheres veem, tipo, ai, pin-up e tudo mais, elas dizem, poxa, mas tinha pin-up mais gordinha. Poxa, mas as pin-ups, elas faziam penteado, né, mudava o cabelo, ela podia ter um cabelo assim, um cabelo assado, que dava certo. Essa imagem dessa pin-up, ela tem a ver com as mulheres que são mais cheias, que são mais exuberantes. Então, quando você vai construir essa roupa, você tem que produzir, porque você tem que entender essa proporção. A My Boydinha, até hoje, eu sempre fiz todas as peças sozinha. Porque eu tenho muito cuidado com tudo que eu faço. Então, assim, eu pesquiso muito, eu viajo muito para eventos de rockabilly, pelo menos assim, eu e meu marido, a gente tenta viajar 2 vezes por ano. Se eu vejo que a cliente está pedindo uma peça com bojo, está reclamando que não tem bojo, na próxima coleção eu já ponho o bojo que a cliente queria. Ou em cima do corpo da mulher brasileira também, porque às vezes a gente importa uma peça e quer copiar essa peça e ela não fica legal no corpo brasileiro. Então a gente vai lá, a brasileira tem mais curva na parte de baixo, tem o busto um pouco menor, ou agora tem muita mulher com muito silicone, então a gente tem que fazer as peças sempre com um top maior, a gente vai adaptando ao que o público vai pedindo. E eu acho que essa questão assim delas fazerem as próprias roupas é porque tem uma modelagem específica para isso, né? Porque é uma modelagem muito ajustada, e se ela é mais gordinha, então não está dentro de uma grade ou de uma modelagem padrão. Porque é uma peça confortável, não é uma peça vulgar. Por exemplo, os maiôs, os biquínis têm a cintura alta, não mostram muito do corpo e as pessoas gostam de se sentir confortáveis. Nem todas as marcas, elas têm produtos e público específico retrô. Mas algumas elas trabalham com essa estética por saber que isso tem chamado bastante atenção. Está crescendo sobre o assunto, pessoas falando sobre isso, está aparecendo mais lojas, mas ainda tem que melhorar em questão de qualidade. Adquirir o livro é caro, comprar uma revista de época é muito difícil de encontrar, filmes de época também são difíceis, se você for comprar é mais caro, para baixar nem sempre a gente acha. Não é algo de tão fácil acesso. O fácil acesso é a internet. Eu acredito que ele é sim um facilitador para quem tem interesse em saber sobre isso, porque ela vai achar lojas, vai achar blogs, vai achar sites, todos relacionados a esse assunto. Aqui nós temos um grupo muito grande de pessoas que amam esse estilo retrô, que são adeptos do rockabilly, que gostam do som, que gostam da moda da época, que gostam dos carros antigos. As meninas se conhecem, elas conversam, elas sabem pelo menos quem são. Por mais que não conheçam pessoalmente, a gente sabe quem é quem. E tem algumas festas em São Paulo também. Não só em São Paulo, em outras regiões também, mas como eu vivo aqui, que são relacionadas ao rockabilly, que tem encontros de pin-ups e rockers. As pessoas vão para dançar, para se divertir. Então acaba sendo o encontro da tribo nesse dia. Eu acho que é uma tribo organizada. É uma mulher com classe, é uma mulher simpática, é uma mulher educada, é uma mulher que sabe se portar diante das pessoas e diante dos lugares, é uma pessoa que tem uma boa educação. Eu acho que uma pin-up representa tudo isso. Existe um certo preconceito, eu já ouvi pessoas me perguntando do tipo, mas você virou pin-up, você não voltou para a cozinha, você não trabalha mais fora, você regrediu também na parte de que a mulher só podia cuidar dos filhos e não trabalhava fora. E hoje em dia a gente consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. É muito difícil você afirmar o que é uma verdadeira pin-up. Hoje em dia a cultura é muito mais ampla, é muito mais cheia de clichês. Eu acho que a única forma de você falar uma verdadeira pin-up é você ter vivido nos anos 40, é você ter feito as performances, as roupas, as fotos e tá lá. Isso é ser verdadeiro.